Bem-vindos ao Caixa Preta, esse programa feito por e para quem ama cinema. Eu sou Antônio Vanfil, ator, diretor, artista multimídia e também professor aqui na Academia Internacional de Cinema e sua companhia a partir de agora. O que será que a menina de 8 anos, que começou a fazer as suas primeiras aulas de teatro na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, pensaria se pudesse ver o álbum de fotografias do seu futuro? Quanta audácia da estudante de cinema, que largou a faculdade aos 19 e estreou como atriz de TV, protagonista na segunda maior emissora do mundo, numa época em que na internet nem mato tinha e os olhares todos estavam voltados para o horário nobre, onde ela desfilava entre leões da dramaturgia, coberta de coragem, regata de alcinha, calcinha e gargantilha. Itens que na época eram vendidos como kit fantasia da sua personagem nos mercados populares do Brasil. Personagem que fez a atriz ser Trendy Topics for Real. Nas bancas, tudo sobre aquela presença avassaladora. Reportagens sobre suas tatuagens, segredos de beleza, Miss Brasil 2000. A mistura de talento, vulnerabilidade e carisma da atriz alçou o personagem ao imaginário brasileiro de tal forma que ainda hoje, 22 anos depois, a maior artista pop nacional segue carreira internacional com o codinome de Star, escolhido por conta dela, que poderia ter se acomodado na glória e permanecido na eterna nostalgia, mas que nada. Capricorniana com ascendente em Virgem, alto índice de autocrítica, se evolui como vinho. Virou hit underground, com sonhos e desejos ganhou um Kikito de melhor atriz nos cinemas. Operária do teatro, trabalhou com inúmeros diretores, todos chocados com a entrega e disciplina dessa mutante. Seja cantando na boca do lixo, arrasando no Boca de Ouro, brilha até no escuro, feito luz negra. Ela incorpora as personagens como uma Madame Blavatsky, fez graça como Grace em Dogville e agora martela as nossas mentes com a fanática Annie Wilkes em Misery. E como não falar da maravilhosésima mãe do rock? A atriz foi, é e será a mais completa tradução de Rita Lee. No streaming, tá gravando Luz, primeira série infanto-juvenil brasileira, anunciada pela Netflix. Casa, que pode ser vista em Coisa Mais Linda, como Teresa, mas também pode ser o horror, como Gringa, Impacto de Sangue. Aliás, o horror mesmo é Regina, sua vilãzona em Cara e Coragem, novela da Rede Globo, que fez com prazer e maturidade. Tem mais. Protagonizou mais 2 longas que estão no forno e saem em 2023. E ela é novidadeira, tá sempre na velocidade do Pegasus. A atriz é pop nos podcasts e audioséries, um sucesso. Faz telenovela no Instagram e dança um forrozinho profissa. Eu não sei o que a menina que fazia no teatro, na Casa Alvim, no Rio de Janeiro, ia achar de todas essas fotos. Mas eu posso dizer com propriedade que até o álbum é lindo! Ela é a minha menina, Mel Lisboa. Ai, que prazer gente. ter você aqui. Nossa, o prazer é todo meu. Gente, eu amei isso. Eu vou embora, me dá isso, eu vou levar pra minha casa e nunca mais eu faço mais nada. Qualquer pessoa que fala assim, Mel, fala, olha, lê isso e pronto, acabou. Posso me aposentar. Vamos explicar essa brincadeira que eu faço sobre esse maravilhosa. álbum. Ah, sim. Como é que é essa história? Você, criança, fazia teatro ali na Laura Alvim Isso. e começou a fazer comerciais. Eu lembro, eu tenho memória desse comercial. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa brincadeira para explicar pra galera aí o que é. Eu fiz muita publicidade quando eu era criança, até minha adolescência. Eu adorava fazer, porque, bom, eu adorava fazer teatro, adorava estar no palco, mas eu também descobri essa paixão pelo audiovisual, começando com a publicidade, que eu fazia os testes e ficava doida para pegar, e ficava frustradíssima quando eu não conseguia pegar, quando eu não pegava. E tal, mas eu gostava do trabalho em si, de estar ali na filmagem, mas eu também gostava muito de ganhar meu dinheiro. Eu tinha o meu dinheiro, e sim, eu podia fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro. Aquilo me dava uma sensação de independência, de liberdade, que é uma coisa uma criança pensando, né? Imagina, é um desejo. Eu podia comprar o brinquedo que eu quisesse, eu podia guardar, eu podia, enfim, fazer o que eu quisesse. Sempre
teve isso, assim, essa vontade, esse desejo de autonomia e de independência, e que eu percebi que o trabalho me dava, e muito cedo percebi que aquele trabalho me dava prazer também. Então, trabalho desde criança, Sim. na verdade. E essa brincadeira que eu faço é um comercial, uma publicidade de um álbum da Xuxa. Que eu tenho na memória, porque eu queria muito ter o álbum da Xuxa, mas que eu não sabia que era Mel. Eu fui saber muito mais tarde, que eu sempre mando pra ela brincando. Porque ela foi criada ela nasceu no Rio Grande do Sul. Isso. E foi criada no Rio de Janeiro. Fui criada no Rio, aí eu fiz entre as publicidades que eu fiz essa com a Xuxa, que era o álbum de figurinhas dela. E eu era super fã da Xuxa, imagina. Quem não era? Mas é que eu ganhava os álbuns da Copa, entendeu? Então pra mim era tipo o comercial. Entendi. E aí eu fui fazer o comercial com a própria Xuxa, e foi assim, uma comoção, você imagina. Eu tinha acho que uns 8 anos... E na época a gente brinca, porque na época eu morava no Rio e era criança, eu tinha um sotaque muito forte de carioca. Aí se você vira essa publicidade, tá no YouTube. Tá no YouTube e tal. Se você vir, eu tô lá. Aí tem uma hora que eu olho assim pra figurinha. Até o envelope é lindo! O lindo é muito carioca. É muito bom. E diz uma coisa, a retomada do cinema brasileiro, e aí você empolgada, né, com essa história, foi fazer cinema. Você começou a cursar cinema. Estamos numa escola de cinema. Sim. Como foi essa escolha, assim? Você tinha essa... Cinéfila, eu sei que você é. Mas você tinha esse olhar, assim, tipo, vou experimentar isso aqui. Na verdade, foi uma decisão menos romântica nesse sentido e mais adolescente, do ponto de vista que eu, durante muito tempo, dos 15 aos 17, eu tinha desejo de ser diplomata. Pois é. Eu tinha parado de fazer teatro, eu fiz uma outra publicidade depois e estava focada nos estudos. Comecei a estudar línguas, né? Comecei a estudar francês, porque falei que era a língua da diplomacia. Eu tinha ido à França e comecei a estudar francês, me formei na Aliança Francesa e tal. E aí e fiquei trabalhando para me tornar diplomata um dia. Mas, na verdade, eu percebi que era uma confusão entre eu gostar de viajar e querer trabalhar com isso, sabe? Enfim, mas eu percebi isso já no 3º ano do 2º grau. Eu falei, gente, acho que não é isso que eu quero fazer, não. Mas aí, o que eu vou fazer? E aí, comecei a entrar numa crise. E aí, eu vendo os cursos que tinha no Rio, eu vi esse curso na Universidade Federal Fluminense de Comunicação, Cinema. Porque eu tinha os cursos de comunicação, publicidade, jornalismo e tal. E falava, mas não é isso que eu quero. Aí, quando eu vi cinema, eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer cinema. E foi assim, sabe? Aí, eu meio que fui lembrando a minha veia artística, que sempre esteve ali, né? E aí eu comecei a fazer cinema pensando em um dia dirigir, como todo mundo entra na faculdade de cinema pensando em dirigir. E aos poucos eu fui descobrindo outras coisas, não tava ali para atuar. Aí já no 2º semestre eu entrei em crise, porque eu falei, não estou pronta para dirigir filmes. Gente, não me sinto preparada. Capricorniana. 19 anos, gente. Eu tinha 19 anos. Autocrítica. E aí minha mãe, conversando com a minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito importante para mim, assim, nos conselhos e, enfim. Ela falou, minha filha, você gostava tanto de fazer teatro, você tinha talento para fazer teatro, por que você não volta para o teatro e faz como a Carla Camurati? Eu trago a Carla Camurati aqui porque um dia me perguntaram e eu falei dessa inspiração, assim, porque a Carla fez um filme muito importante para a retomada do cinema brasileiro, talvez o mais importante. Carlota Joaquina, o mais emblemático, e que para mim também me marcou muito, porque eu venho de uma geração... A mesma, nossa. A mesma. É uma geração em que o cinema brasileiro ficou estacionado, com um ranço das pornochanchadas, uma coisa de que o cinema brasileiro... Tem um lapso ali, né? Tem um hiato que acontece. Hiato e ainda um certo desgosto, assim, um certo exato. desprazer, né? E sempre colocando o cinema brasileiro como uma coisa que não é boa, que não tem qualidade, que não sei o quê. E aí, de repente, vem essa diretora que foi atriz. Que era atriz, né? Exatamente. E que faz um filme cuja importância, enfim... com Marieta Severo, Márcio Nanini, e retoma mesmo esse fôlego desejo até. E é um filme espetacular. E aí eu inspirada na Carla Camurati, eu pensei, bom, então que tal se eu começar como atriz
E aí, depois já traçou as eu linhas do dirijo, destino. mas a gente nunca, a gente faz planos e Sim, aí e Deus Deus vai lá dá dar a aquela risada. Aquela risadinha sarcástica. Que até hoje, até hoje eu não dirigi, eu produzo as coisas, mas dirigir, nunca dirigi. E aí você saiu da faculdade de cinema, enfim, acho que foi meio junto disso, mas você passou num teste. E aí eu lembro de ser uma imagem muito forte, assim, porque não existia essa coisa da internet. Eu estava ouvindo outro dia a Fernanda Torres, ela lançou, né, já faz um tempo, mas A Glória e o Cortejo de Horrores. E a Fernanda Montenegro fala sobre isso. Quando ela é indicada ao Oscar, ela é arrastada para muitos lugares. E ela fala, Nanda, isso é a Glória e o seu Cortejo de Horrores. E isso vira título do livro. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque, enfim, claro que é o máximo, você pegou um personagem. Eu queria saber se você lembra o momento que você recebeu a notícia, onde você estava, e como você teve coragem e também força mesmo para lidar com tudo que veio, assim. Porque eu acho que deve ter vindo uma cachoeira de informações e de coisas para se fazer, porque na minha memória era isso, assim, você no video show, você nas telas, né, a gente tinha interesse ali pela tua figura de uma forma, um sucesso. Mas como era lidar, assim, no seu dia a dia, né, com esse telefone, com as informações, com tudo que você tinha que fazer, e como você conseguiu manter a sua sanidade? Conta tudo. Não mantive minha sanidade exatamente. Eu achei que eu estava mantendo minha sanidade, Sim. mas eu era uma menina, né? Eu tinha Sim. 19 anos. Sim. Você com 19 anos, você não tem condições de aguentar o tamanho da coisa que aconteceu, né? Eu costumo dizer, eu costumo usar duas palavras para ilustrar esse momento, assim. Eu falo de avalanche e eu falo de avassalador, né? Total. É isso, avalanche e avassalador. Essa é a sensação. Porque foi assim, você vai arrastada, assim. E eu, claro, achando que eu tinha controle das coisas, depois, né, Sim. já se passaram 22 anos, eu hoje olho e falo, não tinha nenhum controle, na verdade, quer dizer, eu estava tentando ter controle, mas eu não tinha como eu achava que eu tinha, assim. E foi realmente difícil, né, de lidar com tudo isso, porque a minha mudança foi muito brusca. Muito. Ela quase não é possível mais na história com o advento da internet. Porque você estava no ar, no principal veículo, do dia para a noite, né? Se a gente pensar isso como mídia mesmo. É uma exposição muito grande, assim, uma exposição que realmente é muito, muito difícil Intensa. de ter hoje, né? Sim. E no caso ali, eu lembro, bom, teve 2 momentos em que eu percebi que poderia acontecer. Teve um que eu achei que poderia acontecer, que foi quando o Manuel Carlos mesmo me ligou. Eu estava na faculdade de cinema, estava lá no IACS, Niterói, e eu lembro de pegar meu startup. E ser o Manuel Carlos. E o Manuel Carlos, ele fala assim, então, eu gostei muito do seu teste, não sei o quê, ele queria saber das minhas tatuagens e não sei o quê, e ele falou assim, eu quero que seja você e a minha opinião, não sei qual a palavra que ele usou, é muito importante. Meu voto é muito importante. Tá, entendi. Só que aí tinha outras pessoas que estavam ali. Que era isso, uma decisão também. Para eles também tinha sido uma decisão que pesava muito, né? Escolher uma estreante que desse conta de tudo isso. E o Manuel Carlos queria muito que fosse uma pessoa desconhecida do público, porque ele queria que fosse a Anitta e não a fulana de tal. Sim. Né? Que as pessoas conhecessem e que virasse aquela personagem. E depois dessa ligação, alguém te ligou confirmando depois de um tempo? Aí depois de um tempo, aí eu estava já na Aliança Francesa fazendo meu curso de francês, pensando em fazer, pensando em ser talvez diplomata, não. Eu já não estava mais pensando em fazer diplomata. Minha ideia era, aos planos. Meu plano era, eu já estava fazendo os testes, agora eu esqueci como é que é o nome do teste do DELFI, que é o teste de francês avançado, para pedir a minha transferência para a Sorbonne. Eu queria estudar cinema na Sorbonne. Olha que coisa, né? Chique. Eu estava querendo meu sonho. Eu falei, eu quero estudar em Paris, eu quero estudar cinema em Paris. E eu tinha uma coisa com cinema francês, não sei o que. Estudando francês. Aí recebe a ligação dizendo... Aí recebe uma ligação do Manuel Carlos. Não, Manuel Carlos, desculpa. Do Ricardo Waddington. Ricardo Waddington me liga lá pro meu startupzinho de novo. E eu no curso de francês, lembro exatamente onde, e eu atendo, Ricardo Waddington. O Ricardo, ele não chegou a falar
é seu. Não, Ah, ele não falou. Ele falou assim, então, a prova de figurino vai ser dia tal, aí a gente tem uma coletiva de imprensa e não sei o quê. Foi assim que ele me falou. E aí eu fiz assim, ok. tá. E sabe assim, demorou a cair a ficha, sabe? Eu fiz assim, ok, e tudo bem. Aí eu acho que eu passei, eu acho que E eu aí peguei. gravou, né? Um tempo gravando isso, e depois começa a ir ao ar. Você sentiu esse momento, assim, de que... Era tão forte a coisa que quando começaram as chamadas no ar, as pessoas já começaram a me reconhecer na rua. Antes de ir ao Eu ar. imagina. Antes de ir ao ar. Uma coisa foi muito impressionante. Foi muito avassaladora, assim. É muito avassalador, porque Um era dia uma eu era... exposição... Acho que as pessoas acho que não têm noção do que era isso, essa exposição. De aparecer na tela da Rede Globo, neste momento, uma vez já era muito forte. Imagina estar ali todos os dias e tal. Um dia você anda na rua anonimamente, vai para sua faculdade, é só mais uma jovem estudante universitária que gostava de caminhar e correr na lagoa. Cinema, E de repente, curtir. no dia seguinte, todo mundo para, te olha, te puxa, te quer. E Um pedacinho, que é um pedacinho, aí que é você esse lugar. é assustador, assim, porque você fica Muito. meio... Nossa, gente, mas eu sou eu. A mesma que ontem passou aqui e ninguém Sim. nem quer olhar pra minha cara. Sabe assim? Eu É imagino, é isso que eu fico muito estranho. chocado. Eu falo, nossa, como conseguiu lidar com todo esse momento? Porque é realmente muito forte e você era muito jovem. Muito jovem, muito jovem. E hoje, quando, por exemplo, eu vendo essa história, né? E a Anitta, por exemplo, que a cantora é um sucesso. E aí ela diz, escolhi o meu nome por conta da personagem. Quer dizer, 22 anos depois, mora ainda no imaginário, né? Eu já vi muitas pessoas te levando DVD para assinar ainda hoje, né? Tem um lugar. Como você vê isso hoje, com a sua maturidade, assim? Eu acho que tem, assim, durante muito tempo tem essa questão da faca de dois gumes, né? De uma coisa que foi muito marcante e que eu fiquei meio pensando, puxa vida, eu trabalho tanto, faço tanta coisa e as pessoas continuam falando só de Anitta. Por que eu tô trabalhando tanto? Eu podia parar. Exatamente, sentar e ficar ali. E ficar né, ali, sei lá, vou vivendo trabalhar sei lá, vou fazer outra coisa na minha vida, porque sigo aqui buscando Você sabe novos que você desafios. podia mesmo, né? É isso que eu tô dizendo. É muito doido, porque tem gente que faz isso. Tipo, ok, vou ficar aqui. Mas eu tô essa aqui para pessoa. sempre tentando buscar desafios novos. Exato. Eu gosto de experimentar, eu gosto de me desafiar, eu gosto de estar sempre fazendo coisa diferente. Que bom, porque a gente adora que você faça isso. Mas às vezes dava um pouco de desespero, assim, nesse sentido. Só que hoje eu olho e falo, puxa, eu tive um privilégio que pouquíssimas pessoas têm, que é fazer um trabalho dessa magnitude e que influenciou e segue influenciando muitas pessoas. E influencia de uma boa forma, eu acho, sabe? Eu tenho relatos muito, muito bonitos sobre como as pessoas, ao assistirem a presença de Anitta e ter essa coisa com essa personagem, como isso transformou a vida delas, como isso marcou. E aí eu vejo a potência do nosso trabalho, né? A importância do nosso trabalho e o quanto o nosso trabalho pode, de fato, modificar, pode transformar, tem um poder, assim, por isso ele assusta. E do acesso, e por isso ele assusta. Por isso ele assusta. Porque ele é muito poderoso. Né? Por isso... E é nesse sentido que bom, porque é esse sentido que eu digo, assim, para uma menina de 19 anos ter essa descoberta deste tamanho, também assusta, né? É uma descoberta de um poder que pode te desequilibrar. E que, pelo contrário, né? Você se tornou uma pessoa muito mais interessante. E eu falo, nossa, como ela conseguiu esse caminho, né? E... Bom, eu já vou falar também de Rita, porque a gente passa por esses dois assuntos. E a gente passa pelo nosso momento juntos. Pelo momento que a gente se encontrou na linha pelo do tempo. momento em que a gente casou. Porque a gente casou no teatro. E que eu te tirei de uma banda. É isso, pronto. Ai, tá vendo como eu só lembro das partes boas. Bom, eu fazia o Arnaldo Batista dos Mutantes, com Mel Lisboa. Bom, difícil falar desse momento, porque eu acho muito mágico tudo que aconteceu ali com a gente, assim, naquele processo. Sim. Pelos afetos,
pela nossa trajetória mesmo, pelo contato que a gente teve com aquele material, pela Rita, pelo Roberto. E a gente acabou de viver, enfim, tudo isso que aconteceu. E eu sinto que essa personagem, ela te trouxe um leque, né? Assim, eu te vejo agora, você fez o especial da Elis, na cena que, inclusive, já existia na peça. Você narra a autobiografia. Então, é a voz oficial da Rita, no certo sentido, por agora. Sim. E te vejo fazendo diversos... Vai cantar agora com uma orquestra. Então, assim, como é que é isso? Como é que você enxerga tudo isso que aconteceu a partir daquele momento, assim? Eu acho muito, é muito legal falar isso para você, né? Porque você sabe exatamente o que significou tudo aquilo. Para mim, talvez seja o grande divisor de águas do meu trabalho, da minha carreira, da minha trajetória. O Rita Lee mora ao lado. Você contou a história da rainha para a rainha e ela não cortou a sua cabeça. Muito pelo contrário, ela te pôs uma coroa. Você entende isso? Ai, linda essa frase que você falou. Vou levar, vou adotar. Porque é isso. Imagina, né? No Conto de Fada, você vai lá e conta a história do rei para o rei e ele te salva, né? E com muita generosidade. Né? Muita. O que tem de projeto? Conta pra gente um pouco desses projetos, só para as pessoas acessarem, assim. Do que? Da Rita. Tem o audiolivro. Eu acabei de terminar o audiolivro, a segunda autobiografia. Eu fiz a primeira a pedido dela. Você fez a segunda? Eu fiz a primeira a pedido dela. Sim. Rita ainda estava aqui com a gente, mas ela estava muito debilitada. E quando o Gui Samora falou comigo, a Rita quer que você lê, ela quer... E eu falei, mas ela não pode ler? Olha, não dá, ela não, sabe? É isso, precisa de fôlego para ler, né? Assim, é um trabalho que não parece, mas ele é muito... Tem ali é um trabalho árduo fazer. Sim. Fazer audiolivros, né? E é uma dramaturgia intensa, num certo sentido, porque é isso, é um personagem que viveu coisas... Sim. Né? Aí eu fiz ano passado, foi lançado no ano passado, o audiolivro, ela chegou a ouvir, né? Inclusive participou do processo, enquanto eu estava gravando, o Gui colocava ela junto, sabe? Então ela estava ali comigo. E no dia que eu gravei a publicidade lá pra Prime Video, que foi o último trabalho que eu fiz com ela e ela aqui, que foi essa história de brincar com a vida da Rita Lee Jones, com a Daisy Jones and the Six, e trazer uma carta escrita pela própria Rita e eu interpretar essa carta como Rita, né? E foi assim, a atriz vai fazer, a Rita falou, a Mel. É a Mel que vai fazer. Uou. E aí, eu lembro, a Rita não pôde ir, mas o Gui estava lá e o Gui me mostrou, olha, eu tenho uma novidade. A segunda autobiografia, a outra, eu fiz... Aí ele começou a falar como que era, vai ser lançado e tal, não sei o quê. Eu fiz em março e foi lançado em maio, né? E ele ali falou, e ela já pediu para você ler de novo essa. Então, eu já tinha essa missão. Mas, para além dessa missão, tem a missão de voltar com o espetáculo. Que agora vai ser um novo espetáculo. Não vai ser exatamente... Quando se fez o primeiro espetáculo, que era o musical Rita Lee Mora ao Lado, era uma biografia feita pelo Henrique Bartz, né? Era um romance feito pelo Henrique Bartz, que era o Rita Lee Mora ao Lado, que deu origem ao espetáculo, dirigido por Márcio Macena e Débora de Voix. Sim. E agora já tenha, né, duas autobiografias. Exatamente, porque o que acontece? Quando a gente fez a peça... tinha esse livro do Henrique Bartz, que é uma biografia ficcional, contada por uma personagem fictícia, a vizinha da Rita Lee, por isso Rita Lee Mora ao Lado, a Bárbara Farniente, né? Então, é uma história que tem essa ficção toda. E tem lacunas, inclusive, porque né, a gente não... E foi lindo, foi maravilhoso. Só que, assim, ao ler a autobiografia da Rita ano passado, com o Gui, a gente foi se dando conta de que não dava para montar, porque ela pediu de novo pra gente voltar com a peça. Ela pediu, foi um pedido da Rita. Ela falou, vocês têm que voltar, eu quero que vocês voltem com a peça. Eu falei, então tá bom, a gente vai voltar. Eu também quero voltar. Você me pedindo é uma ordem, vamos voltar. Voltamos todos. Vamos voltar. Então, assim, só que aí eu comecei a pensar,
não tem como ignorar. E o fato de ela ter assistido ao espetáculo foi também um gatilho para ela escrever a autobiografia, porque ela já tinha esse desejo, ela já tinha começado, mas aí parou, aí não fez. Depois dela assistir a peça, claro, deve ter havido outros motivos também, mas um deles foi assistir a sua própria história no palco e querer contar ela mesma, a história dela. Sim. Então, assim, aí como é que você vai montar um espetáculo depois de toda essa história, ignorando o fato de que depois ela escreveu a própria história? Ela deu então, a sua versão. A ideia é fazer um espetáculo que a gente provavelmente vai estrear no ano que vem, que a gente precisa organizar muita coisa. Mas a ideia é fazer um espetáculo cuja base é o livro dela, são as duas autobiografias, mas como é a mesma equipe, e vai ter a mesma equipe criativa, é mesmo todo mundo... Sim. Sim, né, amor? Vem casar comigo de novo. E vem me expulsar da banda de novo. Agora com a sua versão. Agora, já tinha uma versão da Rita ali, né? Já. Mas assim... A ideia é juntar essas duas autobiografias. Mas a ideia é fazer uma nova peça, mas tendo alguma... Que eu lendo a autobiografia, eu falei, cara, tem cenas que a gente fazia na peça. E eu falei, e isso seria muito legal de manter, de ter cenas, algumas idênticas ao espetáculo original. Porque aí, quem assistiu ao Rita Lee Mora ao Lado, que foi muita gente, felizmente, eu acho que tem esse easter egg, que é maravilhoso. Você imagina, já fiquei me imaginando como plateia, tendo assistido ao Rita Lee Mora ao Lado, com meu colega que não assistiu ainda, e aí vem uma cena que eu falo, essa eu sei. Não é? Não é maravilhoso? Uma eu delícia. Acho que vai ser... Eu tô muito empolgada. Rita, a gente te ama e sim, vamos voltar com esse espetáculo. Vai ser lindo, vai ser uma catarse. Lindo, vai ser demais. Bom, me fala um pouco, a gente está falando de espetáculos, eu queria entrar também um pouco nessa área do teatro, pensando que você fez Dogville, que era baseado num filme, que é um filme um pouco teatral, né? Tem um espaço fílmico ali que é a planta das casas das pessoas, filme do Lars von Trier, que é feito pela Nicole Kidman. Você fazia a Grace no teatro. E agora você está fazendo Misery, que também foi um filme dos anos 90, um sucesso com a Cat Bates, e que está fazendo essa Annie Wilkes, que é uma personagem incrível também, e que eu achei bastante cinematográfico, num certo sentido. Eu gostei muito dessa mixagem, desse lugar sem margem, dessa troca, né, do teatro e do cinema, sempre gostei. E achei muito legal esses dois espetáculos que você fez em sequência aí como atriz. Como você enxerga isso? Como é que é isso? Você assistiu a Nicole? Não. Sim. No princípio, não. Lógico. Eu era doida nesse filme, né? Quando esse filme foi lançado, eu enlouqueci. Eu era uma estudante de cinema. Eu vi aquilo e falei, gente, mamãe do céu, o que é isso? O que está acontecendo? E assim, quando eu recebi o convite... O que é essa fita crepe no chão que é a gente ama? Isso? Nossa, como é que você consegue fazer um negócio desse, sabe? Que coragem, que audácia. E a história em si, né? A história dessa... A maldade dos bons, né? Sim. É um negócio... Cidadão de bem. O cidadão de bem, né? Protegendo a sua comunidade. E como que isso pode ser absolutamente violento, cruel e como é interessante pensar que esse roteiro fazia tanto sentido no teatro, né? Inclusive ganhava uma força, assim. E no momento que a gente estava passando ainda, né? Sim. Assim, tudo muito, muito forte pra gente, assim. E sim, assisti ao filme mais de uma vez. Sim. Eu adorava o filme. Tanto é que quando eu tive esse convite, eu falei, nossa, gente, óbvio, vamos fazer agora. E assim, eu quero. Aí depois eu me enfio nesse negócio, fico querendo morrer pensando assim, por que eu faço isso? Por que eu me exponho desse jeito? Por que eu faço isso? Mas aí depois passa. Aí eu entendo, eu faço isso porque eu gosto, né? E aí, fazendo Annie Wilkes, que eu assisti, tive o prazer de assistir Misery, e nesse fim de semana, então tá muito vivo, assim. E eu fiquei muito extasiado com aquele começo, que é uma projeção, todo um acidente que acontece em projeção, que é cinema, é um curta, que você... É uma soma mesmo de linguagem, você continua assistindo da onde o curta te deixa ali. Não, e ainda tem uma fusão literal
do que tá na imagem e vem a pessoa. Pelas janelas, você consegue... É muito rico, assim. Lenati, também outro maravilhoso, arquitetura cênica, diretor. Como foi gravar esse primeiro momento, né? De entender ali como é que foi essa guerrilha. Foi guerrilha? Nossa, Conta. gente, a gente viu, essa parte é magia do cinema. Magia do cinema, por isso que é maravilhoso. Magia do cinema, fábrica de mentiras e fantasias. A gente filmou essa parte toda num estacionamento na Bela Vista. Em janeiro, juro. Janeiro É muito bom, porque as imagens têm, inclusive, neve em Neve, algum momento, porque ele no Dia gelo. 4 de janeiro, numa madrugada, num estacionamento na Bela Vista, um carro antigo que ficava sendo balançado pelo É próprio assim Lenati. que se faz cinema. Pelo próprio Lenati, balançado, carro balançado. Uma máquina de, tipo, uma espuma que imita neve. Haja um calor desgranhento e a gente com roupa de neve. Gente, isso é coisa de isso. maluco. Esse é o segredo daquela atuação. E a gente fez e o Lenati tinha toda essa ideia de fazer essa introdução que seria a história pregressa, né? Para contar e fazer essa fusão que eu gosto muito, que ele já começa já de uma forma épica e entra no drama, né? Que é eu entrando no palco fora das portas. Eu entro pela lateral, fundindo a Mel física com a Mel filmada, com o mesmo movimento. Porque o ângulo que você está sendo vista é um ângulo de câmera, a gente vê o seu rosto e você está sentada exato, como se fosse o rosto dele me vendo chegar. Essa hora eu tava assim, uau! Porque é demais. exatamente essa fusão que E aí entrega para a peça dramática. Entrega, só que aí tem várias... momentos em que esse cinema volta como um lírico, uma história. Exato. Uou! E é legal essa história, né? Assim, você é uma atriz, eu já te vi falando que você é uma mentirosa. Ah, sou. Eu sou uma fingidora profissional. E como é que é essa história de fingir pro cinema, assim, e fingir pro teatro? Porque o teatro, eu sinto que ele tem uma carga ali, né? Primeiro que tem uma qualidade enorme de possibilidades, né? de estéticas, né? Faz a farsa, a gente faz muita coisa. Mas o cinema, ele pede mais esse lugar naturalista. E você disse que você é uma mentirosa muito boa. Tem cenas tuas que eu vejo você chorando e eu pergunto, de onde ela tira essa emoção para a mentira acontecer? Conta um pouco sobre o seu método, a sua técnica. Você sai da personagem? Então, eu vou já falar vivemos um pouco, momento desse. Vou falar um pouco, porque eu acho que a maneira como eu penso... Porque o que acontece? Eu não tenho um método, eu sigo tal método. Eu tive muitas experiências na minha vida e percebi que dessa maneira é a melhor e é a que eu mais acredito, a minha profissão. Minha profissão é mentir mesmo. É tudo mentira. Sabe? Nem um documentário é plenamente verdade. E assim, o teatro te ensina que se você não souber fazer aquela mentira muito bem feita, você vai se lascar. Porque é preciso ter técnica. Porque ela é feita diante do público, ela não é editada. E você precisa entregar a mesma qualidade todos os dias. Seja você está num dia triste, você está com dor de barriga, você está com qualquer coisa, você precisa entregar para o público a mesma qualidade. Então, para isso, é preciso que você tenha técnica, é preciso que você saiba, né, administrar aquilo bem. Aí, claro, para outros veículos, você pode usar outras ferramentas. Mas o teatro me dá todas essas ferramentas para eu saber mentir melhor ali. Fazer essa equalização. Fazendo uma equalização, dando uma... moldando para aquele formato, né? Conhecendo. E entendendo também, acho que esse lugar de... Né, você fala desses enquadramentos, do lugar como é filmado. Acho que tem esse olhar também no teu trabalho que faz uma diferença, né? E aí você vai aprendendo a como que você consegue... Porque, por exemplo, você falou do Paciente 63, o podcast. Vamos falar disso, que eu sou um trabalho aficionado. muito técnico. Como é que você vai fazer lendo um texto, sem seu corpo? Como é que você vai passar tudo que você precisa passar? É muito técnico. Então, assim, você vai aprendendo e você vai ganhando ferramenta, vai ganhando instrumento e você começa a saber fazer aquilo de uma forma mais segura. Porque o nosso trabalho é um trabalho muito perigoso. E ele é perigoso, eu digo assim, literalmente. Se você... Tem uma coisa que é entrega e tem uma coisa que é o ator tomado, o ator que se perde ali.
quando você se perde ali, há um perigo sério de você ter problemas psicológicos, Sim, emocionais. A nossa vida ela já é muito emocionante, a nossa vida pessoal. sim, o Para ator ele você tem que ter, né, fazer terapia, assim como um é atleta faz isso, a fisioterapia, gente né? tem que, a gente tem que saber. Se a gente, é preciso, quer dizer, não tem que saber, mas eu acho, pra mim, que é melhor eu dividir as coisas, eu separar porque eu já, na minha vida, eu preciso já me resolver, que tem muita coisa aqui. Então, Sim, né, tem né? uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente. Então, eu trabalho muito com essa distância, né, da personagem, muito. Agora, claro, você vai fazer uma cena de choro, às vezes você consegue se emocionar em cena, porque, sei Sim. lá, você tá. Que aí é a entrega, que é a mesma entrega. Eu lembro que Gabriel Vilela falava uma coisa assim, da lei do mínimo esforço, que ele odeia. Ele odeia ator que com a lei do Que mínimo faz o esforço. mínimo, né? Que faz nossa, ele odeia. E, e eu também não gosto muito. Sim. Não, se é pra fazer, né? Eu gosto de fazer. Eu sou uma atriz, né, mas às vezes a personagem exige um minimalismo. Ela exige que Uma seja. contenção. Mas aí você também está usando técnica para aquilo. Uhum. Você, sabe assim? E isso também é entrega. A entrega, ela não é você se perder na Sim, personagem, né? se perder nas emoções. E às vezes, dentro da entrega, tem até uma emoção Sim. verdadeira, porque você se envolve com aquela cena. Não tem a ver com esse se lambuzar, com esse perder a noção, ceder Ou os às vezes, limites. exato, ou às vezes Né? você usa Só se técnica. isso for a ideia da entrega. Né? Exato. Ou então, às vezes, você usa uma técnica para chorar mesmo. Você usa um cristal, usa um negócio. Tem gente que seca o olho, faz isso aqui, mareja o olho. Você faz várias técnicas. Aí Sim. você usa técnica vocal para embargar a voz, você usa... É E até a possível. coisa da sensação, da imagem, de dizer aquele Sim. texto com imagem, de trazer a imagem. Super né? possível fazer, Super. porque aí eu tenho uma questão assim, tá? Aí a coisa de fazer de verdade. Pra mim é tudo de mentira. Eu sou o contrário, penso o contrário, tudo de mentira. Mas assim, eu entendo o termo de verdade. O que eu falo é uma a minha mentira mentira bem mentida. é uma mentira tão bem contada que parece verdade. Aí sim. Então, assim, essa é a graça. A graça é eu contar muito bem essa mentira a ponto de parecer ser verdade. Esse é o meu maior prazer. Quando você fala de verdade, aí você fala assim, qual é o limite dessa verdade? Então, assim, beleza, para fazer uma cena rasgada, chorando, que sai ranho do nariz, e você faz, tá bom, eu vou fazer isso de verdade, vou ficar ali horas me martirizando com dor real para... Beleza, aí, mas e a cena que você mata o seu colega? Você mata o seu colega para ser de verdade? E a cena que você está viciado em opiáceo, você vai se viciar em opiáceo para fazer de verdade? Você não vai fazer isso. Não, esperamos que não. Esperamos né? que não, né? Aí é o Então, limite da qual ética. é o limite da verdade? Então, por que não? Na verdade, é isso que eu pensei. Então, por que não já classificar tudo como uma grande mentira? Tudo é mentira. Né? Agora, como você mente é o seu lance. Exatamente. Maravilhoso. Você falou do Paciente 63. Eu sou fã do Paciente eu amo. 63. Eu mando áudios pra Mel. Se você não conhece Paciente 63, é um podcast, uma audiosérie feita pelo Spotify e com as vozes mais sensuais desse Brasil, porque, enfim, Seu Jorge e Mel Lisboa, narrando um roteiro. Se você estuda roteiro, assista. Nossa, é um roteiraço, um roteiro né? incrível. É um roteiraço. E eu queria saber dessa história dos podcasts, porque não é só esse, né? Você fez também um game, que é o Olho... O Olho de Vidro, e eu e fiz o Carlota, a Ciência... segundo não, Ciência... A ciência como ela é a saga de Carlota. A Saga de Carlota, é um nome complexo, que eu também vi, tem um elencaço, assim. Tem Nani People, tem Ilana Kaplan. Tem. Me fala um pouco desse jogo com podcast, que eu acho o máximo, e um pouco do Paciente 63. Se você que não assistiu, não ouviu, eu lavo uma louça e adoro botar ali pra rodar. Eu acho sensacional. Dou uns gritos às vezes. Eu sou muito consumidora de conteúdo de áudio, eu gosto muito. E quando começou a surgir esse retorno do que antes era uma, sei lá, radionovela, ou dessa possibilidade de você fazer dramaturgia de áudio, e eu comecei a fazer, eu achei muito maravilhoso de trabalhar com isso. É um exercício riquíssimo para o ator. Riquíssimo, que te dá muitas ferramentas vocais. E eu acho fundamental a gente saber usar nossa voz. E sensíveis também, porque imagéticas, né? Eu só consigo ver tudo que eu vejo porque vocês emitem essas imagens ali. As imagens, a sonoplastia muito bem feita, tudo te leva... E aí, normalmente, eu sempre
comento que a experiência de você ouvir uma audiosérie como essa, assim, é uma experiência que se assemelha à experiência da literatura, que é uma experiência onde o ouvinte conclui a narrativa, né? Ele recebe estímulos, no caso sonoros, mas ele que imagina toda a cena. Ele imagina aquele ambiente, ele imagina aquele hospital, ele imagina os cheiros, ele imagina aquela mesa, o papel, o sapato que ela está andando, porque você ouve um clac, clac, clac. E isso é de uma riqueza lúdica, imaginativa e criativa que eu acho que a literatura proporciona. Eu gosto muito de literatura por isso, porque a gente está acostumado a receber tudo muito mastigado, tudo muito pronto, e é as fácil. Imagens, inclusive, clichê, já reproduzidas. Né? Imagens que já estão, enfim, cansadas já foram feitas de várias maneiras. E a gente acaba, muitas vezes, se sentando nesse lugar de passivo, de só receber esses estímulos já completamente mastigados e prontos. Quando você se propõe a consumir um conteúdo em que você acaba sendo colocado no lugar de criador também, isso eu acho muito rico. Então, a audiosérie tem esse potencial. Você se torna criador, você está ali finalizando a história. Porque o podcast que você ouviu tem uma imagem totalmente diferente de todas as outras pessoas que ouviram. Sabe? Isso é muito rico. O que te faz escolher os projetos? Porque, assim, o Carlota fala também sobre esse lugar da mulher, né, um espaço da mulher, coisa que a sua personagem Teresa exerce com muito poder ali em 1959, na série da Netflix Coisa Mais Linda. Eu vejo muito de Mel. A Teresa? Na Teresa não, mas assim, no discurso que essas personagens caminham. Ele tem uma escolha assertiva de trazer, né, temas pertinentes para o nosso momento, principalmente nesse lugar, né, de questionando o patriarcado, questionando, né, e eu queria saber como você escolhe também esses lugares assim para frequentar. E fala um pouco do Coisa Mais Linda. A pergunta é muito boa. Vai lá, vai fundo. Não. Você é boa? Divirta-se. Não, a pergunta é muito boa porque eu acho que é um tópico importante a se colocar. Assim. Fazer arte no Brasil é muito difícil. Você se manter só como ator, atriz no Brasil é muito difícil. É para pouquíssimos. Eu tenho total consciência disso. E quando eu olho para a minha trajetória, eu olho para minha... Eu falo, nossa, eu consegui durante 22 anos me sustentar entre altos e baixos e só sendo atriz é realmente para... Louvável. Para poucos. Para poucos, realmente. Eu tenho total consciência do meu privilégio nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu sou super insegura. Eu tenho medo do futuro, porque é um trabalho inconstante. E tenho dificuldade de dizer não. Então, por exemplo, quando alguém me chama para fazer um projeto, eu falo, como é que eu vou dizer não? E se não pintar nada? E se eu ficar sem dinheiro? E ainda mais depois de ter filho, né? Depois de ter filho, você fica desesperado. E às vezes o projeto ainda está num início que você nem sabe direito o que vai se tornar. Né? Não. Então é uma aposta também. A maioria das vezes é uma aposta. Claro, você tem apostas mais ou menos certeiras, mas sempre é uma aposta. Mesmo quando você pega uma pessoa aclamada, com não sei o quê, com histórico, essa pessoa também pode errar. Você pode errar, todo mundo pode errar. Sim. Então, é sempre uma aposta. É sempre um... Agora, Aliás, eu digo que se não tiver a possibilidade do fracasso, é provável que esse projeto seja... Não é. Porque é exatamente o risco que faz com que a gente queira. E é isso. É esse lugar de você estar sempre correndo risco, né? Sempre. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo que eu tenho dificuldade de dizer não, é por isso. Porque eu tenho medo, porque eu tenho receio. Mas os anos foram me ensinando que os não são muito importantes também. Né? Porque, às vezes, você quer fazer uma coisa e você recebe não. Acabei de te falar de 2 projetos em audiovisual que eu acabei de receber não. Fiz lá o teste, não, querida, não é você. Tá bom, tudo bem, fico chateada, fico triste. Queria fazer, mas não deu certo, ok. Vamos fazer outras coisas. Eles erraram. Vocês vão se arrepender. Vão se arrepender. Louca. Mas assim,
a gente recebe muitos nãos. Sim. E aí, de repente, alguém vem te chamar para um projeto e você fala assim, eu vou dizer não agora? Mas, assim, com a minha experiência, eu aprendi também a farejar o que não deve ser feito. Sabe assim? Eu aprendi também. Sabe, a falar, Melhor não. melhor não. Sentir E tem mesmo. outras coisas que eu falo assim, que também foram riscos, por exemplo, quando você falou da Boca do Lixo, né, do trabalho que eu fiz com o Paulo Faria. Sim. Eram trabalhos arriscadíssimos, louquésimos. E eu falava, só que ao mesmo tempo eu falei, cara, quer saber? Se der tudo errado, tá tudo bem, não vai acabar com a minha carreira. Uhum. Então, por que não tentar e não, sabe, fazer uma coisa que de fato é muito diferente? Vamos aí. E fui. O que poderia acabar era o Ritalin. Ali... Porque era um Ali- lugar, né, de, enfim, Ali era primeiro de profundo respeito. Né? claro, uma exposição e uma cobrança justa Sim. e que, enfim, ali eu corri um risco muito sério. Mas, Bom, te rendeu muito mais trabalho e ainda está rendendo, então eu comento que... farejou bem. Eu comento que eu pedi para sair de um trabalho correndo riscos até jurídicos, legais, de multa, não sei o quê, para fazer o Ritalin, que poderia ter dado muito errado e eu poderia ter acabado com a minha reputação como atriz. Mas Fechado eu portas, falo... né? Poderia ter fechado portas. Eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu não tenho nenhuma dúvida dessa. Eu também acho. Foi a melhor escolha que eu fiz. Bom, você só tá aqui hoje porque você fez essa escolha. Então foi a melhor, mas gente, ali não vou também eu discutir. disse não para uma coisa para ir correr aquele risco. Então é isso, você tá sempre nessa. Uhum. E eu digo que a minha trajetória ela não foi escolhida plenamente. Ela é uma mistura entre o que eu escolhi fazer porque eu gosto, porque eu acredito e eu tenho gana, tenho uma vontade de ter uma trajetória artística que me dê prazer e que me desafie, com as possibilidades que surgiram também. Uhum. Porque é isso, os não, eu recebo muito mais não do que sim. Fato. Então, o que vem, dentro do que vem, eu vou escolhendo aquilo que eu Vai mais traçando gosto. a sua trajetória ali. Uou! Queria falar um pouco da Regina. Como é que foi essa volta, né, à Rede Globo? E é um sucesso, né? Eu tava comentando que eu recebi muito essa informação. Assim, Mel Lisboa vai vir aí. Nossa, ela tava malvada nessa novela e tal. E como é que foi esse retorno? Você acha que tem uma outra camada agora, né? Em 2023, Sim. fazer TV. Sim. É bem diferente fazer hoje em dia, né? Mas para mim foi uma delícia, eu adorei fazer. Eu senti um prazer, por isso que eu pus prazer e maturidade, porque eu senti que você estava adorando fazer. É gostoso fazer essa vilãzona? Fazer, adoro. Eu fico muito nervosa até hoje, né? Fazendo tudo. O pessoal do áudio lá da Globo sabia, porque eles muitas vezes pediam para eu mudar o microfone de lugar, porque vazava meu coração batendo muito forte antes de começar as cenas. Eu fico muito nervosa. Aliás, você me deu uma diquinha de ouro. Guarda essa com você. Porque eu tenho uma sensação de morte a todas as estreias. Sei. Eu fico tão nervosa que eu tenho uma taquicardia. Fortíssimo. Meu coração bate tão forte que eu a cada estreia de teatro, que eu acho que eu vou morrer no palco. Eu acho que eu vou dar dessas. Eu sei. Sabe assim? Então eu fico muito nervosa. E eu fico nervosa quando eu vou filmar também. Antes da cena. Então, assim, quando eu digo que eu tenho prazer, mas ao mesmo tempo eu fico muito nervosa. Só que é esse lugar desse risco, é esse lugar desse que também me faz amar o que eu faço. Sabe? Acho que talvez se um dia eu estiver muito segura e falar, não sei fazer isso, faço com o pé nas costas. O coração tá tranquilo. Aí talvez já não seja mais. Sabe? O teatro acaba que depois da estreia, quando a peça alcança a altitude de cruzeiro, aí você só se diverte e cuida dos BOs na hora. Mas você me disse uma coisa uma vez, e acho que é isso que eu senti dessa diferença nessa novela, a gente conversando sobre trabalho, e você falou que gostava muito de fazer obras fechadas. Porque é um risco, né? Você não saber aquilo que vai acontecer. Uma loucura, na real. Mas nessa novela, eu senti que esse lugar já tava... Sabe assim? Que você tava num jogo também de descobertas, assim. Eu tava aberta pra qualquer coisa que fosse aparecer. Não tava sofrendo tanto do tipo, eu não sei o que vai acontecer com a minha personagem. E por sorte, eu tive sorte. Inclusive, eu falei isso muito com a Cláudia Souto, com a autora da novela, que a trajetória que foi imaginada pra minha personagem, ela
ela seguiu. Ela se cumpriu até o final. Então, talvez também isso conte. Eu não tive nenhum grande susto no meio do caminho. A personagem não mudou de personalidade, foi fazer alguma coisa, surgiu alguma coisa que não estava prevista e que te deixa meio, caramba, pra onde eu vou? Não, ela foi traçando a trajetória que já estava prevista desde o início, né? Você tem uma sinopse e que você acha que vai para aquele lugar. Destruindo a vida de Thaís Araújo. Que ela foi ficando cada vez mais vilã, né? Ela começou como uma sonsa, não sei o quê, e ia ficando cada vez pior. Isso já era previsto. Então, foi bom, porque eu pude ir construindo isso. E gostei muito de fazer, porque é isso, as pessoas amam odiar as vilãs e os vilões. Eu também amo odiar a minha própria vilã. É ótimo. Sabe? Tipo, é maravilhoso. E é uma delícia, né? Também acho que tem um jogo com o público que é uma delícia. Estreia agora em 2023, 2 filmes em que você protagonizou. Atena e Foram os Sussurros que Me Mataram. Sim. Fala um pouco de como foram os sussurros, porque é um filme gravado apenas num quarto, e todo o roteiro se passa dentro de um quarto de hotel. E foi gravado num estúdio, assim. Como foi isso? Como é que foi essa experiência? Porque é quase bem próximo à ideia de um teatro, né? Você ensaiar para conseguir fazer essa cobertura. Tudo ensaiado. O Arthur Tuoto, que é o diretor desse filme, inclusive professor de cinema, ele é acho que é a pessoa que mais conhece cinema que eu já conheci na minha vida, assim, mesmo. Ele é muito metódico. Ele tinha a planta baixa já de todas as cenas de posicionamento de câmera. Não era só um storyboard ou alguma coisa. Era um cronograma a ser E cumprido. ele ensaiou todas as cenas antes, marcou com a câmera tudo antes. Nesse sentido, também se assemelhava ao teatro, porque a gente foi para a cena com tudo já ensaiado, marcado. O movimento de câmera, né? sabendo tudo tão decupado que ele sabia exatamente onde ele ia colocar a câmera, que lente que ele ia usar naquela parte daquela cena. Eu nunca trabalhei assim. Foi uma experiência maravilhosa. E o ambiente absolutamente controlado, que isso também não é comum em cinema, né? A gente conseguiu concluir o filme uma diária antes. Uou! Teve uma diária a menos. Ouviram? Não, inacreditável. Para mim era inacreditável. E eu, assim, eu falava, né, para a equipe lá, eu falava, olha, eu sou feliz aqui e eu sei. Apesar da personagem ser muito difícil para mim, porque ele pediu quase uma não interpretação. A referência era o Robert Bresson. Aquela coisa sem expressão, sem emoção. Você fala o texto sem emoção. Ele morreu? Eles estão subindo as escadas? Eles estão lá fora? E quantos mortos? Uou! Pra mim, que sou uma atriz... que você gosta de... Pra mim é de... Segura e vai, entendeu? Que ótimo! Curiosíssimo pra ver. O Atena... O Atena foi gravado em Gramado, onde você ganhou um Kikito. Sim! Como é que foi essa experiência também? São os 2 filmes que vão sair, né, agora em 2023. O Atena também foi um filme, assim, foi super de guerrilha, né? Assim, enfim, infelizmente a gente tem pouco incentivo pro cinema no Brasil, né? Não recebi ninguém ainda que falou pra mim assim, estava tudo tranquilo, todo mundo na guerrilha fazendo cinema. Guerrilha pra caramba, sabe? Aí puxa, é difícil mesmo, porque é uma coisa que precisa de recurso, não tem jeito. Mas, assim... Mas a gente fez, assim, com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação de todo mundo, sabe? Assim, mesmo as cenas de luta e tal, eu não tinha dublê. Eu fiz todas as cenas de luta. Então, a gente fazia dentro do possível que dava ali, sabe? Assim, aquela capoeira fez bem. A capoeira, aquele jiu-jitsu safado que eu fiz com 13 anos, estava ali, né? Me ajudou. Mas, assim, é um filme de gênero, né? Também é um thriller, assim. Tem uma coisa dela ser uma justiceira, de fazer justiça com as próprias mãos e de ser uma personagem meio uma anti-heroína, porque é isso mesmo, é fazer justiça com as próprias mãos, que é o caminho. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que discute violência contra a mulher, e, enfim, assuntos sérios. E pesados. E foi uma experiência, para mim, na verdade, gelada, porque eu passei muito frio. Você ficou imersa lá em Gramado durante um tempo? Nem voltei, porque a gente fazia, como era baixo orçamento, a gente fazia 6 por 1. 6 dias de filmagem por 1 de folga.
em Gramado, não era nem Porto Alegre, não dava para voltar para casa. Eu fiquei lá direto, não voltei. Então, eu fiquei bem imersa, né? E tava muito frio, que a gente filmou no inverno, e era para ser meia estação. Então, eu sofri um bocado com o frio, sofri um bocadinho, era tudo noturna. Mas teve essa coisa também legal do Rio Grande do Sul, porque a minha família, né, meu pai, que na época ainda estava vivo, meu pai faleceu ano passado, eu pude visitá-lo, e a gente, essa troca, essa coisa dessa personagem que eu fiz uma personagem gaúcha, e que eu trabalhei um pouco o sotaque, né, fazia ela bem gaúcha. Para trazer, e daí tu constrói uma outra personagem, sabe? E daí só por isso já é completamente diferente. Eu acho isso legal, eu acho que a gente trabalha pouco isso no Brasil, esse desafio, assim. Esse lugar da palavra mesmo, das distâncias. E foi muito legal, foi muito legal. Que ótimo. Quero saber sobre Luz, que é esse projeto Netflix, que é um infanto-juvenil, podemos chamar assim, que é a primeira aposta infanto-juvenil da Netflix, produzido pela Floresta, e que você está nele fazendo uma capanga. É engraçado. Como é que é isso? Então, assim, esse projeto é muito legal. Eu acho que ele é muito promissor. Dessas coisas que você fala assim, puxa, tem uma coisa que está com muita cara de dar certo. Uma coisa que está com cara de dar certo é esse projeto. O primeiro pelo público-alvo, que é um público muito engajado. O assunto... que foi uma descoberta também, porque a Netflix ela tem alguns produtos para esse público que não são produzidos pela casa, que faz muito sucesso no catálogo, e ela decidiu apostar aí pela primeira vez. Então, é promissor de fato, pode vir outras coisas, inclusive. Exato, é promissor, o roteiro é muito, muito legal, eu acho muito bem construído, assim, e tem essa questão que eu estava te falando, que tem uma questão de território no Brasil, da questão indígena, tem a questão do latifúndio versus a luta pela terra e pelo cuidado com a terra. Então, tem isso de pano de fundo também, mas tem todos os elementos de um infanto-juvenil, assim, que são deliciosos. E é isso, aí me convidaram para fazer essa personagem, eu fui a última a entrar no elenco, fui meio, o que eu vou fazer? Aí é isso, o teatro da ferramenta. Isso é maravilhoso. Falei, bom, ela é uma mulher da terra, dura, uma mulher que tem traumas e ela é dura, ela anda com um facão, ela anda no campo, ela lida só com homens, é um ambiente muito masculino. Ela é dura, ela é, sabe? E aí eu pego, emprestadinho de leve. O que é seu mesmo, pega de si mesma. Pego de mim mesma, que eu criei lá para minha Annie Wilkes, que é uma outra mulher também do campo, também dura. Uma mulher que cuida de vaca, que cuida de porco, que Annie sozinha... Wilkes do Misery, que ela tá em cartaz. Isso, obrigada. Né? Só pra... né, pelo que ela descreve, ela cuida das vacas, ela cuida das galinhas, ela pega e carrega o cara, bota dentro do jipe dela. Baldes, sim. É isso, é uma mulher que tem esse corpo, que é um corpo mais embrutecido por onde ela... Pelo trabalho braçal mesmo. Exato. E aí, eu pego esse corpo emprestado, criado por mim mesma, mas pego emprestado para Valéria. E pego o sotaque emprestado também. Olha! Porque é um sotaque, que eu faço um sotaque do interior. Truqueira! Interior, que eu faço esse R assim, porque ela isso. Porteira, pega esse sotaque. Embora seja nos Estados Unidos, eu falei, o que pode determinar uma... O que eu posso trazer que te coloque no interior? Eu falei, um R resolve. Sério? Um R resolve. Esse R do interior, ele já te leva sonoramente para esse lugar. É o bastante. E eu fiz isso também com a Valéria. Eu peguei esse mesmo R e uso esse mesmo R, embora sejam personagens diferentes. Mas diferentes em contextos também muito distintos, né? Sim. Um misery e um juvenil. Sim. Mas que legal, que troca gostosa. Serviços, quero saber onde a gente te vê, conta pra gente próximos projetos, tudo isso. Teu Misery tá em cartaz, no Teatro Tuca. Sim. Diga os horários que eu não vou saber, sabes? Sextas às 20h30, sábados às 20 e domingo às 17. Imperdível. Vá ver. Arquitetura cênica de Lenati, direção. Os atores estão incríveis. Eu quero até, inclusive, falar
Eu gostei muito do trabalho dos atores, o Marcelo Airoldi e o Alexandre Galindo, que arrasa muito e que é muito divertido também. E é tem muito um jogo inusitado. muito bacana ali. Então, É muito bom. recomendo. É muito bom. Onde mais a gente pode... Até dia 30? 30 de julho. De julho. Isso. Aí a gente faz algumas viagens. A gente vai fazer... Não sei bem a ordem, mas a gente vai fazer Belo Horizonte. Entra no @Misery a peça. Lá e aí vai você ter. vai ficar sabendo toda essa agenda. E Mas a você gente que está em São Paulo, Teatro Tuca. Isso, a gente faz Belo Horizonte, Uberlândia, Vitória e Porto Alegre. Aí encerra Família o Misery. vai assistir. A última é em Porto Alegre. É super emocionante, porque vai em Porto Alegre, no São Pedro, que foi onde foi o velório público do meu pai. Uou. Muito bonito, assim. Tô muito feliz de fazer a peça lá. E aí eu tô fechando umas datas da Blavatsky, mas ainda não tenho certeza. Não falamos muito da Blavatsky. Blavatsky, espetáculo também dirigido por Márcio Macena. Mel estava em cartaz concomitantemente com as duas. E também é um trabalho incrível, precisa ser visto. E essa é uma produção minha, né? Do que você estava falando, da trajetória, das escolhas, eu falei dos nãos, mas também tem aquilo que você mesma vai lá e tira do papel, sim, né? Sim. Você idealiza e fala, não, isso eu vou investir. E nesse eu resolvi investir. O que mais que vem por aí? Blavatsky daqui a pouquinho, também fiquem de olho no Blavatsky, Instagram da Mel. Qual é o seu Insta, Mel? @Mel Lisboa. @Mel Lisboa. Isso. Então, super simples de achar. E eu vou fazer um novo espetáculo com o Lenati, chamado The Money Shot. A gente vai estrear em outubro aqui em São Paulo, na FAAP. Às quartas e quintas. Já fiquei curiosíssimo pra ver. A gente vai meio que emendar, assim. Quando tiver acabando o Misery, a gente já começa a ensaiar. Já tá ensaiando pra estrear. E aí, em breve, o Luz também vai ser lançado. Tem ideia de quando entra no catálogo? Tem data? Ainda não? Ainda não tem a data, mas eu acredito que seja em torno de janeiro, assim. Mas é simples também entrar na Netflix e encontrar Mel Lisboa ali no Coisa Mais Linda, no Pacto de Sangue. Isso. Ela tá lá no catálogo, viu? E no catálogo da Globoplay também, você pode ir lá e... Tem. Mel, quero te fazer uma última pergunta, assim, o que essa menina que eu citei no começo da nossa conversa acharia se visse esse álbum cheio de experiências tão diferentes, diversas, e chegasse, assim, perto dessa mulher madura que tá aqui diante de mim? O que você acha que essa criança enxergaria? Nossa, que pergunta difícil e bonita ao mesmo tempo, né, de pensar assim. Não sei, porque tem a ver com o quão satisfeita você tá com a sua própria trajetória. Mas eu acho que, nesse sentido, eu acho que ela ia curtir. Acho que ela ia apontar assim, mas você podia ter feito isso aqui, né? Mas isso aqui não tá bom, vamos fazer isso aqui. Ela ia dar uma criticada. Sim. Mas aí ela fala, tá. Capricorniana, com ascendente virgem, exato. Ela ia ter uma autocrítica ali. Ela ia dar uma criticada, mas ela ia falar também, mas, poxa, legal. Mas ela ganhou tantos prêmios, essa menina. Não falamos dos prêmios. Bela Lisboa tem muitos prêmios, senhoras. Não, mas acho que ela ia falar, legal, gostei. Tá legal, segue aí. Gente, esse foi o Caixa Preta de hoje, com esse amor que é Mel Lisboa. Mel Lisboa, eu te amo. Eu também te amo, não vejo a hora. Só isso que eu tenho pra te dizer. Então, se inscreve, compartilha, curte nosso canal. E aí tá disponível para você assistir. Manda pra família essa entrevista. Foi tão gostoso ter Mel Lisboa aqui. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, adorei a nossa obrigado. Entrevista maravilhosa. Obrigada. Um beijo, meu beijo melhor, gente. Até mais. Obrigado, Mel. Obrigada. Adorei. Também. Nossa.